Vamos lá. Portanto, aula de hoje, o objetivo é aprender a montar um treino full body. Vocês, acho que a maioria me segue aí no Insta. Ahm, é a rotina de treino que eu uso. É aquela que eu aconselho à maior parte das pessoas, mesmo, se calhar 95 ou 99% das pessoas do mundo deveriam de fazer treino full body. É a minha opinião, não é unânime, longe disso. Se calhar até pelo contrário, até é menos unânime do que deveria ser, na minha opinião, porque tem realmente inúmeras vantagens e neste momento ainda só vejo uma desvantagem para o treino full body, que é acabamos por perder um bocadinho mais tempo no aquecimento. Mas vamos falar aí um bocadinho sobre isso. Então, hum, não sei se entretanto já chegou aí alguém que não me possa conhecer. Eu sou o João, sou online coach. Tenho aí a página de Gym Tips no Instagram, onde produzo conteúdo diário para ajudar a malta a emagrecer, para conseguir ter aí umas transformações interessantes. Comecei a licenciamento em 2007, comecei a trabalhar presencialmente nessa altura. Aliás, presencialmente comecei a trabalhar um ano ainda antes de me licenciar, em 2006, com aulas de hidroginástica. Pois era, eu dava aulas, dei muitas aulas de hidroginástica. Depois comecei a dar mais aulas também de terra, digamos assim, localizadas, abdominais, spinning. Depois comecei a fazer trabalho de sala mais ou menos em 2008, 2009. E em 2019 surgiu uma ideia de criar uma página no Instagram para poder produzir conteúdo no Instagram. E entretanto a coisa foi surgindo, houve pessoal que foi me perguntando se eu podia ajudá-los de forma mais personalizada, digamos assim, e eu comecei a adaptar o trabalho do presencial para o online. Basicamente foi isso. Um, então, em relação aqui à nossa comunidade, esta já vai ser então a 22ª aula. Temos aqui mais 21 aulas gravadas para trás. Entretanto, o que eu fiz foi uma compilação aqui das primeiras 20 aulas e criei então aqui este videobook que é não sei se vocês entretanto já tiveram a par disso. Basicamente são estas 20 aulas, são as 20 aulas que estão aqui para trás gravadas. Acontece que eu fiz uma espécie de resumo de cada uma das aulas, que depois dá acesso aqui ao link da aula que temos gravada. Portanto, quem não teve acesso, quem não veio às aulas anteriores, se quiser aderir e comprar aqui este e-book, videobook, digamos assim, porque na realidade tem o resumo da aula mais a aula completa. Ela, o preço original será 50€, mas neste momento ela está a custar 7€. Este videobook. Basicamente são mais ou menos umas 15, 16 horas de conteúdo aqui sobre fitness. Portanto, pá, eu acho que está um preço super interessante para quem não teve a possibilidade de vir ver aqui as 20 aulas, poder aderir. Tá? Entretanto, em relação à aula de hoje, o objetivo é primeiro definirmos aqui o que é um treino full body e as suas vantagens, e depois é fazer o passo a passo de como é que devemos montar então um treino full body. E entretanto, se depois, durante a aula, se vocês tiverem dúvidas, podem ir deixando aí na caixinha das mensagens, porque eu tenho acesso aí às mensagens enquanto estou aqui na tela partilhada. Portanto depois posso logo esclarecer a vossa dúvida. Tá? E depois no fim também vamos ter aí um tempinho para falarmos, portanto também podem deixar para o fim se quiserem. Então, o que é um treino full body? Basicamente, o treino full body é um treino que trabalha todos os grupos musculares em apenas uma sessão de treino, ou seja, nesse dia de treino. Não significa que nós tenhamos que ter apenas exercícios isolados para cada grupo muscular, ou seja, como vocês sabem, existem determinados exercícios, por exemplo, para peito, que acabam por trabalhar também o tríceps de forma não tão efetiva, mas também efetiva para gerar algum estímulo hipertrófico. Então, não é porque eu não tenho nenhum exercício de tríceps que esse treino não teve algum estímulo de tríceps também suficiente para poder gerar ali algum tipo de hipertrofia, tá? E isso é super importante a vocês também entenderem. Ou seja, treinar todos os grupos musculares não significa ter um exercício para cada grupo muscular especificamente, ok? Porque os grupos musculares podem ser treinados de forma indireta com exercícios de outros grupos musculares, ou que são assumidos como sendo de outros grupos musculares, ok? Portanto, isso é super importante ter em conta, não só para planear um treino full body, mas como para planear qualquer outro tipo de rotinas de treino também. Então, esta é apenas uma das várias divisões de treino disponíveis. Existe o push-pull legs, existe o lower upper, existe o ABCDE, existe o que a gente quiser, basicamente, desde que respeitemos algumas regras de planeamento de treino, como a recuperação muscular, a quantidade de volume de treino, a intensidade e tudo mais. Tá? Então,
várias rotinas. Eu tentei procurar aqui uma imagem que fosse em português, não encontrei, mas basicamente estas são as principais rotinas ou as rotinas mais conhecidas e mais usadas. O Body Part Split será o ABCDE, ou seja, cada dia nós treinamos um grupo muscular. O normal e o que a gente vê mais é à segunda-feira treina-se peito, à terça treina-se costas, à quarta treina-se pernas, depois aqui diz dia de braços, mas normalmente aqui a malta costuma pôr o dia de ombro e à sexta-feira o dia de braços. Tá? Ou seja, cada dia faz-se uma rotina de treinos. Isto era se calhar a rotina mais utilizada há uns 15 anos atrás. Porque os grandes bodybuilders faziam isso e toda a gente fazia isso, porque se o objetivo era ganhar massa muscular, toda a gente o fazia. Entretanto, a ciência foi evoluindo, os estudos foram evoluindo e nós fomos começando a perceber que se calhar seria mais vantajoso dividirmos a quantidade toda de treino de um determinado grupo muscular por semana em pelo menos 2 sessões de treino. Porquê? Porque assim nós conseguiríamos aproveitar melhor cada série de trabalho. E então começou-se a fazer aqui o push-pull legs, o split push-pull legs, ou seja, empurrar, puxar pernas. Portanto, faríamos empurrar, um dia de empurrar, ou seja, exercícios de peito, parte da frente do ombro e tríceps, e no exercício de dias de puxar, que é o dia de dorsal, parte de trás do ombro e bíceps, e o dia de pernas, ou seja, membros inferiores. Depois teríamos um descanso e faríamos exatamente a mesma coisa, ou seja, íamos repetindo estas rotinas de treino. Depois, surgiu também aqui o upper lower, que é basicamente dividir o corpo em duas fases, em duas partes, digamos assim, a parte superior e a parte inferior. Então, num dia treinávamos todos os músculos do tronco, ou seja, tudo o que é push e pull, e no outro dia treinaríamos então o lower, que será igual ao legs daqui, será a parte inferior do corpo. E depois então surgiu também as rotinas de treino full body, que é num dia só treinávamos todos os grupos musculares. Então, quais são as vantagens de fazermos um treino full body? Primeiro, e aqui pode não ser unânime, ok? Mas para mim é uma grande vantagem. Menos cansaço psicológico. O que é que isto quer dizer? Eu sofria muito quando era treino de pernas e eu acredito que a maior parte das pessoas sofrem. Aliás, hoje em dia dizem as más línguas que sempre que é feriado e o ginásio fecha, há ginásios que não fecham aos feriados, o meu fecha, mas a gente brinca muito lá no ginásio que sempre que é feriado, calha no dia de pernas. Porquê? Porque psicologicamente é muito mais difícil, é muito mais exigente energeticamente, é muito mais difícil psicologicamente nós pensarmos que vamos fazer um treino só de pernas. Em que começamos o primeiro exercício, já estamos super desgastados e ainda faltam mais 4 ou 5. Então, psicologicamente é muito difícil nós termos 4, 5, 6, 7 exercícios de pernas, como às vezes vejo, num mesmo dia. Para mim é psicologicamente cansativo. E acredito que para a maior parte das pessoas seja também, senão a malta não escolhia sempre os feriados para pôr no dia de pernas, para ter uma boa desculpa para não os fazer. Então, é menos cansativo psicologicamente. Apesar de nós termos que treinar perna todos os dias, no máximo vamos fazer 2 exercícios pernas nesse dia. Então, nós dividimos a quantidade de exercícios total de pernas que temos que fazer naquela semana em todos os dias que vamos fazer. Então, todos os dias teremos perna, mas teremos com muito menos volume. E isso acaba por diminuir aqui um bocadinho o cansaço psicológico. Então, logo de caras, esta é uma super vantagem. Depois, temos uma garantia que treinamos todos os grupos musculares se por acaso há um feriado ou se por acaso ficamos impossibilitados de treinar uma ou duas vezes na semana. E temos garantia que um volume mínimo de treino para cada grupo muscular já foi feita. Para quem faz rotinas de push-pull legs, por exemplo, e naquela semana, por acaso, por algum motivo, uma coisa super estranha que tenha acontecido, whatever, estamos doentes, ou seja o que for, só conseguimos treinar duas vezes, vai haver sempre uma quantidade de grupos musculares que nós não vamos treinar. Ou não treinamos exercícios de empurrar, ou de puxar, ou de pernas. Se fizéssemos duas sessões de treino full body, já teríamos um volume mínimo treinável para cada grupo muscular. E então, se formos olhar para as rotinas de treino de ABCDE, por exemplo, em que cada dia fazemos um grupo muscular, então ainda é pior, porque se nós treinarmos 5 vezes por semana e por acaso houver um feriado e no outro dia a gente não conseguir compensar, é logo um grupo muscular todo que fica de fora
que também acaba por ser super desvantajoso. Então, logo aqui temos mais uma grande vantagem, que é pessoal que não consegue controlar bem as rotinas e que por vezes falha, acaba por ser mais fácil gerir volumes mínimos de treino. Outra grande vantagem que eu sinto muito, conseguimos colocar muito mais intensidade em cada uma das séries. Isto porquê? Eu já fiz várias publicações a falar sobre isto. Imaginem que vocês têm, vamos voltar outra vez ao exemplo das pernas, do dia de treino de pernas. Imaginem que têm 5 exercícios para fazer com 3 séries em cada um dos 5 exercícios. Onde é que vocês acham que conseguem tirar melhor partido? É se o exercício for o primeiro dos 5 ou o último dos 5? Eu acredito que seja, e vocês não precisam de responder, mas se quiserem deixar aí nos comentários podem deixar, eu acredito que vocês consigam tirar melhor partido se esse exercício for o primeiro dos 5. Ou seja, o quinto exercício desse grupo de exercícios de pernas que nós vamos fazer naquele dia vai ser sempre menos eficiente do ponto de vista de estímulo do que se ele fosse o primeiro exercício. Tanto é que muitas das vezes o que acontece é quando vocês vão para uma máquina e a máquina está ocupada, vocês mudam a ordem da máquina e vão deixando a máquina cada vez mais para o fim do treino. Quando depois fazem esse exercício no final do treino, vocês não conseguem ter o mesmo rendimento como se ele tivesse sido feito na ordem correta. E isto acontece porquê? Porque nós vamos acumulando cansaço daquele grupo muscular nos exercícios anteriores. E isto faz com que, apesar de tu teres feito a mesma quantidade de séries naquela semana para aquele grupo muscular, as séries não tiveram o mesmo partido a nível de capacidade de colocar intensidade e de aproveitar o estímulo, como se eles fossem sempre o primeiro exercício de cada um dos treinos, certo? Então, isso quer dizer que nós, em cada série de trabalho, de cada grupo muscular com rotinas de treino full body, nós conseguimos colocar muito mais intensidade. Ou seja, nós conseguimos, para o mesmo número de séries, aproveitar melhor cada série. E isso, do ponto de vista hipertrófico, se olharmos a longo prazo, é uma vantagem brutal. É uma vantagem brutal, porque vocês vão conseguir mais facilmente aumentar as repetições ou aumentar as cargas para o mesmo número de séries. E vão ter uma progressão melhor, porque vocês não têm a acumulação de fadiga daquele próprio dia de treino, daquela sessão de treino. Porque aquele vai ser o primeiro exercício daquele grupo muscular. Então vocês estão mais frescos. E mesmo que tenham 2 exercícios, neste caso de pernas, é sempre melhor ter só 2 exercícios do que ter 5. Okay? Então conseguem aproveitar melhor cada uma das séries de trabalho. Outra coisa que eu vejo grande vantagem no treino full body, facilita a gestão da recuperação entre vários tipos de atividade físicas ou dentro do próprio rotina só de treino de musculação. Isto porquê? Porque vocês mais facilmente conseguem perceber se estão recuperados ou não no dia a seguir para treinar outra vez. Ou 2 dias depois para treinarem outra vez. E depois, ao longo das semanas, vocês podem e devem ajustar a quantidade de treino em função daquilo que sentiram nas semanas anteriores. Vamos imaginar que eu faço treinos full body e faço 4 treinos por semana. Faço 4 treinos por semana e quero usar a rotina full body. Então, eu opto por fazer treinos à segunda e terça, descanso à quarta, treino à quinta e sexta e descanso sábado e domingo. Se eu vou montar o meu treino full body e treino na segunda-feira e por acaso pus 2 exercícios de perna. Se eu na terça-feira não conseguir treinar a perna porque estou super dorido das pernas, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Se calhar eu não posso pôr 2 exercícios de perna na segunda-feira. Então se calhar ponho só um exercício de perna na segunda e na terça ponho 2, porque depois descansa a quarta e depois só treino perna outra vez na quinta. Percebem a ideia? Então é muito mais fácil organizar logo aqui a gestão de fadiga que o próprio treino acumula para os treinos seguintes. E, melhor ainda, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de andar de bicicleta. Há quem goste de correr, há quem goste de nadar, há quem goste de jogar futebol, há quem goste de ter outras atividades físicas, além do treino de musculação. É muito mais fácil eu fazer a gestão se fizer um treino full body do que se fizer uma rotina de treino por partes de grupos musculares. Imaginem que eu quero treinar, que eu quero andar de bicicleta várias vezes por semana. Se eu treinar pernas 2 vezes por semana com uma rotina de push-pull legs, por exemplo, ou uma rotina de upper-lower, em que eu treino 2 vezes perna por semana, o que é que vai acontecer? Eu treino perna à segunda-feira, então à segunda eu não posso andar de bicicleta. À terça, eu também não posso andar de bicicleta, porque eu estou cansado ainda. Provavelmente à quarta também não posso andar de bicicleta, porque ainda estou a recuperar do treino de perna. À quinta já poderia andar de bicicleta, mas à quinta é o dia do segundo treino de perna.
Então eu não posso andar de bicicleta outra vez. E isto vai-se acumulando e eu se calhar só consigo andar de bicicleta ao domingo. Ok? Se eu quero andar de bicicleta, ou seja, se eu quero ter uma atividade física extra, o treino de musculação, se eu tiver isto dividido por grupos musculares, ok, eu treino pernas todos os dias, mas eu não acumulo tanta fadiga assim em cada um dos dias. Então eu tenho mais possibilidade de acrescentar outro tipo de atividades físicas que sejam complementares à minha rotina de desporto, digamos assim. Ok? Portanto, mais uma vantagem que nós temos aqui. Depois, é mais fácil progredir no treino. E isso é outra coisa que eu tenho reparado. É porque como nós conseguimos colocar mais intensidade no treino e como nós conseguimos fazer uma melhor gestão da fadiga, nós conseguimos evoluir melhor no treino. Nós temos uma capacidade de progressão de treino muito mais eficiente. Então, são só vantagens. E depois, permite-nos ter maior ênfase no grupo muscular que nós queremos trabalhar mais. Imaginem que vocês. O meu foco agora é aumentar a perna, é aumentar o quadríceps. Ok, todos os exercícios de quadríceps eu posso colocá-los como primeiro exercício de treino. Se eu fizer 2 rotinas de pernas por semana e tiver 5 exercícios de quadríceps, os 5 exercícios de quadríceps não vão poder ser os 5 primeiros exercícios do treino, porque eu só treino 2 vezes. Eu consigo ter um exercício de quadríceps em primeiro, um exercício de quadríceps em segundo, um de quadríceps em terceiro. E no outro dia, no primeiro e na segunda posição. Então eu não vou conseguir tirar um partido tão bom, tendo em conta também aqui este ponto. Se eu fizer 5 rotinas de treino full body, eu consigo pôr os 5 exercícios de quadríceps todos em primeiro lugar. Então eu consigo dar mais ênfase a esse exercício também. E nós sabemos que exercícios no início do treino vão ter sempre uma performance melhor do que exercícios no fim do treino. E se eu quero dar mais ênfase ao meu quadríceps, eu posso colocar todos os exercícios de quadríceps no início de cada um dos treinos, aproveitando o máximo de energia que ainda tenho no início de cada um dos treinos. Então é mais uma vantagem que nós temos aqui. Então, estrutura geral de um treino full body. O que é que isto quer dizer? Basicamente, o que é que o treino full body deve ter? Então, primeiro, devemos trabalhar os principais grupos musculares. Peito, costas, perna, ombro e braço. São as ênfases que nós queremos dar a cada um dos exercícios e podemos organizá-los da forma como nós quisermos. Podemos dar foco ao braço, pondo os exercícios de braço no início, dar foco ao ombro, dar foco à perna, como quisermos. Ou se não tivermos foco para dar, podemos começar um dia com peito, um dia com perna, um dia com costas, um dia com braço, um dia com ombro e fazer a divisão como nós quisermos. Portanto, é muito mais flexível a montagem do treino, digamos assim. Devemos priorizar exercícios compostos. Porquê? Por causa daquilo que eu vos falei há pouco, que é, nós sabemos que, por exemplo, num exercício de supino, nós estamos a trabalhar muito o peito, mas também temos bom trabalho da parte da frente do ombro e do tríceps, por exemplo. Então, eu com um exercício, eu já tenho ali uma boa contabilização de tríceps e de ombro. Então eu posso jogar com isso também e isso facilita-me fazer com que eu tenha que ter menos exercícios por cada exercício para poder aproveitar cada grupo muscular de forma mais eficiente, digamos assim. Depois, podemos adicionar exercícios isolados para os grupos musculares mais pequenos. Por exemplo, braço, bíceps e tríceps, as elevações laterais, fazemos como complemento dos exercícios compostos. Ou seja, primeiro vamos organizar os exercícios compostos e depois organizar os exercícios isolados para o próprio treino. Tá? Depois, distribuir o volume para evitar sobrecarga. Aquilo que eu vos falei, aquele exemplo que eu vos dei logo no início, de se eu treinar 4 vezes full body à segunda, terça, quinta e sexta, se eu meter 2 exercícios de perna na segunda e não conseguir treinar na terça, eu posso ajustar e deixar só um de pernas na segunda e 2 de pernas à terça, por exemplo. Então eu consigo mais facilmente fazer então aqui a distribuição do volume, tendo em conta aquilo que eu vou sentindo nas semanas anteriores. É muito mais fácil de fazer. Então, vamos lá ao que interessa hoje. Passo a passo de como montar um treino. Então, um treino full body, no caso. Então, isto é um passo a passo e é super simples. E eu espero que consiga de alguma forma transmitir isto para vocês. Se quiserem pegar aí num papelinho e numa caneta para tirar já aí umas notas, podem fazê-lo. Então, primeira coisa, quando nós queremos montar um plano de treino, seja ele qual for, neste caso é full body, mas seja ele qual for, é qual é a frequência de treino semanal. Quantas vezes por semana eu vou treinar? Vou treinar 2 vezes, vou treinar 3, vou treinar 4, vou treinar 5, vou treinar 6, vou treinar 7. Quantas vezes eu vou treinar por semana? Então, primeiro, definir quantas vezes é que tu vais treinar. Benefícios de diferentes frequências. Então,
Para iniciantes, não é muito importante fazer mais do que 3 vezes. Porquê? Porque, como a pessoa nunca fez ou já não faz há muito tempo, qualquer estímulo já é melhor do que aquilo que fazia. Então não há uma grande necessidade de ter que treinar muitas vezes. 3 vezes por semana é suficiente. Então não vale a pena estarmos com aquela, como às vezes a malta aparece muito, entre aspas, aquela tesão do mijo de não, agora é que vai ser, eu quero treinar todos os dias e vou estar 3 horas no ginásio cada vez que venho treinar, porque assim eu vou ter resultados mais rápidos. Não vão, está bem? Não vão ter resultados mais rápidos só porque nas primeiras semanas vão treinar todos os dias. Às vezes até ao contrário, porque ficam com tantas dores musculares e ficam sem capacidade de produzir força, e sem capacidade de treinar, e sem capacidade de aproveitar as primeiras semanas, que são semanas em que vocês deviam se preocupar muito mais com a técnica do que com a carga, que nem sequer vão conseguir fazer isso. E além disso, correm muito o risco também de desistir a longo prazo. A longo não, a curto prazo. Porque treinam muita vez porque querem resultados rápidos, e como os resultados não aparecem rápido, porque independentemente de treinares muitas vezes ou treinares poucas, eles não vão aparecer de forma rápida, e tu olhas e pensas assim: eu estou-me a esforçar tanto para ter só estes resultados, então mais vale não me esforçar. E desistes. Ok? Então, se calhar começas devagar, é o melhor, começa aos poucos, vais ganhando rotinas e vais começando a progredir, vais começando a melhorar a tua técnica, a aumentar as cargas aos poucos, com 3 vezes por semana. E depois lá mais para a frente, então, aí sim, aumentar as vezes por semana para poderes dividir o teu volume total de treino por vários dias, porque isso traz-te vantagens, porque quanto maior for o treino numa só sessão, menos capacidade de colocar intensidade tens. Então, eu sou adepto de treinos com muita frequência. Quanto mais vezes tu puderes treinar por semana, melhor. Porquê? Porque podes ter treinos que durem só meia hora. Eu prefiro treinar 6 vezes 1 hora do que treinar 3 vezes 2 horas em cada treino. Dá na mesma às 6 horas por semana. Mas eu consigo ser muito mais eficiente com treinos mais curtos, porque consigo colocar intensidade em todas as séries, do que ter poucos treinos por semana com os últimos exercícios a saírem prejudicados porque não consigo colocar intensidade. Então, para o pessoal mais avançado, pode e deve colocar bem mais volume, 4 ou mais vezes por semana, e depois ajustar o volume em cada um dos dias em função disso. Ou seja, não é só porque eu treino 6 vezes por semana que eu tenho que ter treinos iguais, ou seja, treinos tão grandes como tinha quando treinava 4. E este é um dos principais erros que eu também vejo no ginásio, que é a pessoa quando treinava 4 vezes por semana fazia treinos de 2 horas e agora ficou com disponibilidade para treinar 6 vezes por semana e o que é que faz? Em vez de dividir o volume total que tinha naqueles 4 treinos de 2 horas, acrescenta mais 2 treinos de 2 horas. O que é que isso vai dar? Vai dar um volume gigantesco que tu não estás com capacidade para recuperar, porque se calhar nem controlas o teu sono nem a tua dieta e vai sair pior do que aquilo que seria. Então, o ideal, quando é assim, tu agora ficaste com mais tempo para treinar, ou seja, podes treinar mais vezes por semana, então pegas no teu treino todo e divides o teu treino todo por mais 2 dias. É assim que se deve fazer. E depois, aos poucos, vais aumentando o volume se houver necessidade disso e se tiveres capacidade de fazer. Tá? Então, o primeiro passo é realmente ver a frequência de treino. Quantas vezes é que nós queremos treinar por semana? Quantas vezes vamos treinar? Depois de saberes quantas vezes vais treinar, vais definir qual é o número total de séries por grupo muscular que tu queres fazer por semana. E temos aqui este gráficozinho. Já usei isto em várias aulas para trás. Então, o que está recomendado pela ciência é entre 10 a 20 séries por grupo muscular por semana. Porquê? Esta risca vermelha representa os nossos ganhos de massa muscular. Quando nós não fazemos séries nenhumas, temos zero ganhos. À medida que nós vamos aumentando o número de séries, os ganhos vão subindo. Só que vai chegar ali uma altura, que ainda não se sabe qual é, que se começarmos a treinar mais, começamos a não ter ganhos outra vez. Porquê? Porque daqui para a esquerda, o que acontece é nós estamos a treinar de menos. E como estamos a treinar de menos, nós não estamos a ser eficientes para ter um bom estímulo. Daqui para a direita, o que acontece é nós estamos a treinar demais. Ou seja, a nossa capacidade de recuperação não está a ser suficiente para o estímulo que estamos a dar. Então nós não conseguimos recuperar de cada treino e isso vai criando fadiga acumulada cada vez maior e nós vamos perdendo performance no treino e se perdemos performance no treino não vamos conseguir ter um bom estímulo de construção de massa muscular. Então o que está normalmente recomendado é entre 10 a 20 séries. E porquê que eu pus aqui um ponto de interrogação? Porque como eu falei há pouco lá atrás, não é
o número de séries por si só não nos diz grande coisa. Porque eu posso ser muito eficiente numa série ou pouco eficiente numa série. Então, quanto mais eficiente eu for numa série de trabalho, menos quantidade de séries eu preciso. Quanto menos eficiente eu sou, mais séries de trabalho eu preciso. Ok? Então, por isso é que é importante o treino full body. Porque outra vantagem, que eu não pus ali há bocadinho, é com um treino full body, normalmente, nós vamos precisar de menos volume, ou seja, de menos número de séries por semana por cada grupo muscular. Porque se nós conseguimos ser eficientes ou mais eficientes em cada uma das séries, nós precisamos de menos séries, porque vamos trazer este gráficozinho todo para o lado esquerdo. Vamos precisar de menos séries. Então o 10 e o 20 está sempre em ponto de interrogação, porque é mais ou menos ali, mas a gente nunca vai saber. O que é que eu vos aconselho fazer? Começar por 10 séries por semana. Se virem que é pouco estímulo, vão aumentando. Ao longo do tempo vão aumentando. Na semana a seguir metem mais duas, depois mais duas, depois mais duas, depois mais duas, até chegar a uma altura em que vocês digam assim, epá, não, agora eu já estou a sentir um grande estímulo, até já estou com dificuldade em recuperar. Então provavelmente o teu volume ideal até é uma ou duas séries a menos. E aí vocês ficam a saber o vosso número total de séries por semana. Então, o segundo passo, depois de saberem quantas vezes vão treinar, é saber quantas séries vocês vão fazer por cada grupo muscular. Então, a recomendação geral é entre 10 a 20 séries. O que eu gosto de fazer é começar nas 10 e ir progredindo para a frente. Tá? Isto com os alunos novos que eu tenho depois nos meus acompanhamentos online. Então, ajustei de acordo com a experiência de treino. Quanto mais experiente for a pessoa, à partida melhor treina. Se melhor treina, consegue tirar melhor partido das séries. Se tira melhor partido das séries, precisa de menos quantidade de treino. Ajustado também à capacidade de recuperação. Se a pessoa tem uma boa qualidade de sono, se a pessoa está a alimentar-se bem, em princípio consegue aguentar mais volumes de treino, porque se eu tenho uma boa capacidade de recuperação, eu posso colocar mais séries, porque uma coisa é certa, quanto mais séries melhor, desde que a gente consiga recuperar. Tá? Ou seja, quanto mais séries, quanto mais para a direita tivermos, melhor. Desde que a gente esteja a conseguir recuperar, que é para não acontecer isto. Portanto, a ideia é que o gráfico seja sempre uma tendência ascendente. Se nós não conseguirmos recuperar bem porque a dieta ou o sono estão desequilibrados, então nós temos que baixar o nosso volume de treino. Ou seja, se nós estamos num processo de emagrecimento, nós devemos fazer menos séries por semana porque estamos com uma capacidade de recuperação pior, porque a nível de calorias nós estamos a consumir menos calorias. Ok? Então, o segundo passo é definir o número total de séries. E agora vamos imaginar, então, definimos 10 séries por semana. Definimos, por exemplo, 5 treinos por semana, vou treinar 5 vezes por semana e vou treinar 10 séries com cada grupo muscular por semana. Então vocês, olhando para isto, já percebem, se eu quero 10 séries por semana em 5 dias, eu posso pôr 2 séries de cada grupo muscular por dia, certo? 10 a dividir por 5 dá 2. Então eu posso pôr 2 séries por cada grupo muscular por semana. Não é 2 exercícios, é 2 séries. É 2 séries. Se eu definir 10 séries por semana, eu posso pôr 2 séries por semana por grupo muscular, por dia. Ou seja, para peito, eu posso escolher o spin plano com halteres, por exemplo, e fazer 2 séries. Só 2, João, só 2. Pelo menos para já. Depois, em função da minha capacidade de recuperação, eu poderei acrescentar mais séries ou não, dependendo. Tá? Então, se eu me sentir confortável, na semana a seguir, vamos experimentar mais 2 séries de peito por semana. Ou seja, em vez de 10, eu vou ter 12. Então, dos 5 dias que eu tenho para treinar, há 2 deles que vão ter mais uma série. Eu posso pôr à segunda-feira 3, à quarta 2, à segunda-feira 3, desculpa, à terça-feira 2, à quarta-feira 2, à quinta-feira 3 também e à sexta-feira 2, por exemplo. Ok? E eu tenho 12 séries. E se continuar pouco, na semana a seguir eu acrescento mais 2. Então depois vai haver 4 exercícios com 3 séries e um exercício com 2. Ok? Percebem a mecânica? E isto é válido para depois todos os outros exercícios. Então, passo 1, frequência, quantas vezes treino. Passo 2, número de séries. Depois, vamos então escolher os exercícios. Ora, se eu tenho 10 séries por semana e vou treinar 5 vezes e quero pôr 2 séries por cada dia, eu vou precisar de 5 exercícios diferentes para peito, por exemplo. Então vou escolher 5 exercícios de peito. Podem ser os mesmos exercícios todos os dias? Podem, mas não é muito fixe. Porque se nós temos várias porções do peito para trabalhar,
é bom que a gente trabalhe pelo menos um exercício para cada uma das pressões. E é bom que a gente, os exercícios em que trabalhemos mais no alongamento muscular e outras mais no encurtamento muscular. Então, se nós temos uma gama de exercícios tão grande e temos possibilidade de escolher alguns exercícios, vamos variar, ok? Então vamos usar 5 exercícios diferentes. Ah, mas eu treino em casa e só tenho uma barra. Epá, ok, então aí nós já estamos limitados pelo material, então vamos dentro das possibilidades e limitações que temos, vamos escolher os exercícios que podem ser mais eficientes. E quais é que são os exercícios mais eficientes? Primeiro, evitar exercícios que não gostes. Porquê? Se tu não gostas, tu não vais ser consistente nem eficiente neles. É muito pouco provável tu seres muito eficiente num exercício que não gostas de fazer ou seres consistente numa coisa que não gostas de fazer. Porque senão vais sofrer daquele problema anterior, que é aquele efeito psicológico. E hoje é dia de fazer o exercício não sei o quê. Se tu puderes evitar isso, melhor. Porque assim tu vais tirar o melhor partido do exercício. Então, depois, priorizar os exercícios compostos. Foi o que eu já vos falei há pouco. Porquê? Porque com um único exercício tu consegues trabalhar logo vários grupos musculares. Então, isso acaba por ser uma vantagem também, porque permite ter menos exercícios para chegares àquele volume total de treino. Ok? Então, é importante também tu veres o tipo de exercícios que vais fazer. Porque se tu escolheres só, entre aspas, só exercícios isolados, tu vais ter mesmo que ter só um exercício para cada grupo muscular. E aqui não. Tu aqui consegues ter de alguma forma uma mais facilidade em ter vários grupos musculares a ser treinados. Vou-te dar um exemplo. Eu quero 2 séries para trabalhar o tríceps. Se eu num dia tiver o supino plano com barra, por exemplo, que já é um exercício que trabalha muito o tríceps, e tiver, por exemplo, um press de ombro com barra, eu já posso contabilizar isso como 2 séries de tríceps. Se eu fizer 2 séries de supino com barra e 2 séries de press de ombro com barra, eu já posso contabilizar aí 2 séries de tríceps, ok? Porque, na realidade, o tríceps foi muito estimulado. Foi estimulado 4 vezes, não a 100%, mas com uma boa porcentagem de estímulo. Então eu aí posso contar esses, esses 2 exercícios como 2 séries de tríceps. Ou seja, eu não tenho nenhum exercício isolado para tríceps, no entanto eu contabilizo o tríceps como trabalhado. Ok? E essa é a tal vantagem de nós termos então os exercícios compostos nas nossas escolhas dos exercícios. Depois, adicionar exercícios isolados, lá está. Se eu vir que naquele dia não tenho grande estímulo de tríceps, porque, sei lá, o exercício de peito que eu escolhi foi um pec deck, por exemplo, ou umas aberturas, que não tem grande estímulo de tríceps. E para ombro eu escolhi as elevações laterais, por exemplo, eu não tenho grande estímulo de tríceps, então se calhar aí é interessante eu deixar o estímulo de tríceps, ok? Tendo um exercício isolado para tríceps, por exemplo, ok? Depois, quarto passo, já escolhi os exercícios todos para me dar o volume total que eu quero por grupo muscular por semana. Agora eu vou colocar os exercícios dentro dos 5 dias que escolhi treinar. Ok? Então, o que é que eu devo ter em conta para fazê-lo? Primeiro, distribuir exercícios compostos e acessórios em dias diferentes. O que é que eu gosto de fazer? Eu depois já vos vou mostrar o treino que tenho neste momento, o meu próprio treino. Por exemplo, se eu tiver 4 exercícios de quadríceps e um deles for o leg extension, primeiro eu posso ter um exercício de quadríceps em cada dia, mas vou evitar ter, por exemplo, agachamento, leg press, X squat e lunge em 4 dias seguidos, porque são exercícios muito exigentes de pernas. Então o que é que eu gosto de fazer? Meto, por exemplo, o agachamento, depois meto um leg extension, no terceiro dia é o dia que eu não tenho quadríceps, por exemplo, meto um exercício para posterior e depois meto um lunge com mais foco no glúteo, um Bulgarian lunge, por exemplo, e depois então meto uma leg press, ok? E eu assim consigo ter os exercícios de quadríceps cá todos, de forma a que os exercícios de quadríceps mais exigentes não estejam em dias imediatamente seguidos uns aos outros. Tá? E isso é super importante nós termos em conta também. E isso é válido para outros grupos musculares. Sei lá, imagina que vocês têm 3 exercícios super exigentes de peito e metem-nos todos seguidos, em dias seguidos. Não o façam. Tentem intercalar exercícios de peito mais difíceis com exercícios de peito mais fáceis para vos facilitar de alguma forma a recuperação, senão depois acabam por também ter dificuldades nesses aspectos. Então, pronto, estávamos aqui a falar do exemplo de há pouco,
o agachamento num dia, o leg press no outro. Não convém, imaginem que vocês chegaram à conclusão que tinham que ter 2 exercícios de quadríceps no mesmo dia. Não metam um agachamento e um leg press no mesmo dia. Metam um agachamento com um leg extension, por exemplo. Faz muito mais sentido do que ter 2 exercícios compostos super exigentes energeticamente no mesmo dia. Tá? Mais, evitar sobrecarregar o mesmo grupo muscular em dias consecutivos. Aquilo que eu estava a dizer, se vocês têm 2 exercícios de peito super exigentes e vão ter que ter 5 exercícios de peito diferentes durante a semana, não metam os 2 mais exigentes um a seguir ao outro. Alternem um exigente com um menos exigente. E se tiverem, por exemplo, 5 dias de treino e só precisarem de 4 exercícios daquele grupo muscular, tentem colocar de maneira a que o dia de folga desse grupo muscular, digamos assim, seja a seguir ao exercício mais exigente, que isso também vos facilita depois a recuperação muscular. Ok? Portanto, primeiro passo, frequência, ver quantas vezes treinam. Segundo passo, ver a quantidade de treino que vão fazer. Terceiro passo, escolher os exercícios. E o quarto passo é organizar os exercícios dentro do próprio dia. Depois, escolher a ordem. Dentro do próprio dia eu já sei que exercícios vou fazer. Vou escolher a ordem com que eu vou pôr os exercícios. Porque a ordem também conta. Okay? Então o que é que temos que ter em conta na ordem? Primeiro, começar com os exercícios dos grupos musculares prioritários. Na altura em que eu me formei, o objetivo era os grupos musculares grandes primeiro e os pequenos depois. Mas isso faz algum sentido? Não faz. Como eu falei há pouco, se eu tenho como prioridade crescer o braço, eu vou pôr os exercícios de braço no início do treino, não vou pôr no fim, onde eu já não tenho tanta energia, mesmo sendo grupos musculares diferentes. Grupos musculares prioritários, aqueles que eu quero desenvolver mais, aqueles que eu tenho como prioridade, seja por que motivo for, no início. Os que têm menos prioridade, no fim. Tá? Ou seja, deixar os exercícios, os grupos musculares menos relevantes para o fim. Caso não tenhas prioritários, podes fazer aquilo que eu vos falei há pouco, que é, num dia comece com um grupo, no outro dia comece com outro, no outro dia comece com outro, no outro dia comece com outro, e todos os dias comece com grupos musculares diferentes, não tenho nenhum prioritário em especial. Ok? Então, sexto passo, já escolhi os dias, já sei que exercícios vou fazer em cada dia, já tenho a ordem dos exercícios em cada dia. O sexto passo é definir que tipo de treino é que eu vou fazer. É um treino com cariz mais tensional, com cariz mais metabólico? Ou seja, qual é o intervalo de repetições que eu vou usar e quanto tempo de descanso vou usar em cada um deles. Nós sabemos que treinar entre 4 a 30 repetições, desde que vais perto da tua falha muscular, vai dar os mesmos resultados hipertróficos, então tu vais escolher uma gama de repetições onde te vais focar neste bloco de treino para treinar, sabendo que mais repetições aumentam-te mais a resistência, menos repetições aumentam-te mais a força, mas ambos te vão gerar hipertrofia. Então, se tu queres acrescentar um bocadinho mais resistência, aumentas as repetições. Se queres aumentar mais a força, diminuis as repetições e metes mais carga. Tá? Atenção nos exercícios isolados é de evitar muito menos do que 6 repetições. Ou seja, exercícios de bíceps, de tríceps isolados, as elevações laterais, leg extensions, leg curls, não tens grandes vantagens em fazer apenas 6 repetições ou menos. Tá? Porque como só implicam uma articulação, é muita sobrecarga para aquele grupo muscular e para aquela articulação em específico. Dentro do descanso, quanto mais repetições fizeres, porque se o objetivo é ganhar resistência, fazes mais repetições, vais meter descansos mais baixos. Se o teu objetivo for fazer treino mais de força, convém fazer descansos maiores. E descansos maiores é pelo menos 2 minutos. Tá bem? E descansos curtos é no máximo 90 segundos. Então o tempo de intervalo entre cada série vai depender muito do tipo de estímulo que queres dar. Um estímulo mais metabólico, ou seja, de resistência, ou um estímulo mais tensional, ou seja, estímulo de força. Então, aqui nós já ficamos então com o treino organizado. Já sabemos quantas vezes treinamos, já sabemos qual é o volume que queremos dar em cada grupo muscular, já escolhemos os exercícios para ter o volume de treino que definimos ter, já organizamos os exercícios dentro do nosso dia, já escolhemos a ordem dos exercícios dentro do próprio dia, já escolhemos qual o intervalo de repetições e de descanso e as cargas que vamos usar e basicamente temos o treino pronto e podemos começar. Considerações que são importantes nós analisarmos também. Então, monitorizar o treino é super importante para vocês perceberem se o volume está adequado. Vocês inicialmente escolheram as 10 séries, por exemplo. Será que é mesmo 10 séries que vocês precisam? Ou precisam de menos? Ou será que é de mais? Como é que eu sei se preciso de mais ou de menos? Monitorizando o treino. Porque se vocês souberem se estão a progredir, vocês podem ir acrescentando séries ao longo do tempo.
até chegar a uma altura em que veem que se calhar já é séries demais. Se vocês não estiverem a progredir, se calhar estão a treinar séries demais, então é melhor ir tirando algumas séries. E vão aumentando ou diminuindo as séries em função da vossa capacidade de progressão, ou seja, em função da vossa capacidade de recuperação muscular. Tá? Depois, ir incorporando progressões de carga ao longo do tempo, que é a tal sobrecarga progressiva. Se vocês não tiverem a monitorizar o vosso treino, como é que vocês sabem se estão a conseguir ter sobrecarga progressiva ou não? Super importante. É das coisas mais importantes, porque se não houver sobrecarga progressiva, o treino não vai ser suficiente para gerar um estímulo contínuo de hipertrofia. Então é importante vocês monitorizarem. Eu quando falo monitorizar, não, claro que não é obrigatório vocês terem que registar o vosso treino, mas é muito mais fácil se registarem, porque se eu vos perguntar o que é que vocês fizeram há 2 meses atrás, muito provavelmente vocês não se lembram. Ou não se lembram para todos os exercícios. Se calhar lembram-se para um ou dois, mas não se lembram para todos. Então, se calhar estão a ser eficientes em um ou dois exercícios, mas nos outros não estão, por exemplo. Então, é importante na monitorização haver mesmo registro do vosso treino. Depois, utilizar técnicas avançadas de treino sempre que necessário. Ou seja, mais no final de cada um dos blocos, quando a progressão já fica difícil, podemos usar aqui algumas técnicas avançadas. Drop sets, rest pauses, super séries, whatever. Tá? Qualquer coisa que faça com que vocês consigam continuar a manter a sobrecarga progressiva dentro da vossa capacidade de recuperar e dentro daquele bloco de treino. Mas para isso vocês precisam de saber se vale a pena ou não incluir as técnicas avançadas. E o que eu vejo muito também é a malta usar técnicas avançadas sem ser necessário, porque ainda tem uma boa margem de progressão. Então não há grande necessidade. Então, isto é o meu treino neste momento. 6 treinos por semana em rotinas full body. Isto é a planilha que eu costumo usar com os meus alunos do acompanhamento online e aqui nós temos o número de séries por grupo muscular por semana. Tá? Então, eu faço o agachamento na barra, 2 séries, trabalho sempre entre 6 a 10. Supino inclinado, supino plano com halteres, 2 séries, elevações laterais, 2 séries, blá, 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 2 séries. E o que tenho aqui é a quantidade de séries por grupo muscular por semana. Ok? Depois, dentro da planilha, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui no bíceps, meter 3 séries, e como o bíceps é um exercício isolado, ele só me vai acrescentar de 11 para 12 no bíceps. Mas, se eu vier ao agachamento e meter 3 séries, ele não me vai pôr mais uma série só no quadríceps. Ele vai-me pôr uma série também no glúteo. E vai-me pôr aqui uma percentagem de séries no posterior de coxa, que também trabalho. Ok? Então, usar esta planilha é super simples de vos ajudar a perceber se vocês estão ou não perto do vosso volume de treino. E não tem que ser 2 séries em todos os exercícios. Atenção, eu posso chegar aqui e olhar assim, olha, ombro médio, deltoide médio, só tenho 7 séries. Eu quero aumentar o número de séries de deltoide médio, então venho aqui às elevações laterais, em vez de 2, meto 3, e se calhar tiro uma deixa cá ver, trapézio, de remada sentado nos cabos. Meto só uma série de remada sentado nos cabos e meto 3 de laterais para ter no mesmo número de séries naquele dia, para que não fique com um treino muito grande, por exemplo. E aqui o que é que eu consegui? Baixei uma série de trapézio e aumentei uma série de deltoide médio, por exemplo. Eu depois posso ir brincando aqui e organizar da forma que eu quiser o número de séries. Por acaso são sempre 2 séries, mas podiam não ser. Eu podia ter exercícios com 3, outros com 1. Tenho 5 exercícios em cada dia, mas eu posso ter um dia em que só tenho 4 exercícios. Porque cada um dos exercícios vai ter mais séries, por exemplo. Ok? Portanto, é super flexível o treino full body por causa disso. Porque eu posso misturar isto da maneira que eu quiser. Tá? Então torna-se super engraçado. E ainda mais engraçado, basta vocês mudarem aqui uma coisa ou outra, mudarem o nome do exercício e ele começa-vos a mudar isto e é muito mais fácil para depois vocês terem uma boa forma de monitorização. Está bem? Então, resumindo, treino full body pode aumentar a tua capacidade de colocar mais intensidade e normalmente é permitido fazer isso porque tu tens menos fadiga acumulada dessa sessão de treino para poder aumentar a intensidade. Permite melhor controlar o volume de treino, porque é muito mais fácil tu aumentares e diminuir séries em função daquilo que estás a sentir na hora e não teres que esperar tanto tempo para perceber se é preciso ou não é preciso aumentar séries. E não precisas de ter um treino perfeito, mas sim precisas de consistência. E para teres consistência, também é preciso que tu gostes daquilo que estás a fazer. Tá? E se não gostares ou não achares interessante a rotina full body, ela nunca vai ser super interessante para ti. Mas se tu
acreditares nisto tudo que eu te falei e começares a olhar para o treino full body de forma diferente, acredita que vai ser uma grande mais-valia para ti. Agora, imagina o que é teres isto tudo feito sem teres que estar a pensar nisto tudo. E é isso que eu procuro fazer com o acompanhamento online que eu tenho. Não sei se já estão a par, estou a ver que algum pessoal que está aí na aula já aderiu aqui a este acompanhamento e aderiu ainda temos aí uma pessoa que aderiu ainda hoje. Então, basicamente, o objetivo é ajudar-te a atingir resultados com rotinas que sejam sustentáveis, com coisas que tu gostes de fazer. Ou seja, nem todos os meus alunos treinam com full body. Só treina com full body quem quer, quem acha interessante. Tá? Então, este acompanhamento é ideal para ti se tu quiseres melhorar a tua composição corporal, se quiseres ganhar confiança, motivação e aumentar a tua saúde geral, se quiseres ganhar autonomia, porque basicamente no acompanhamento eu procuro o máximo possível explicar tudo o que está a ser feito, que é para tu que também ires adquirindo algum conhecimento e ferramentas para que depois possas ser autónomo no futuro, e isso dá-te aqui vantagens a longo prazo, tá? Não é só um acompanhamento, é um acompanhamento também com a entrega de informação e de conteúdo e de conhecimento, não só aqui nas aulas, mas também no próprio acompanhamento em si. E aqui a ideia é fazer com que tu saias da estagnação e que tenhas uma direção clara para aquilo que tu precisas realmente fazer. Então, o que é que está incluído neste acompanhamento? Plano de treino, protocolo de dieta flexível, um suporte diário na comunidade, tá? Onde nós podemos falar todos os dias sobre tudo o que for preciso falarmos. Este acompanhamento específico tem atualizações de 4 em 4 semanas, ou seja, de 4 em 4 semanas nós falamos individualmente para perceber o que é que está a acontecer contigo, o que é preciso ajustar para que tu estejas sempre com o treino e a dieta sempre o mais ajustada possível ao que é a tua rotina, ao que são os teus resultados e que são os teus gostos pessoais, porque isto é super importante, porque só assim é que consegues ter realmente sucesso a longo prazo. Acessa a estas aulas gravadas, está bem? Portanto, se não puderes vir na aula, vais poder aceder a elas porque elas estão gravadas. E lá está, monitorização constante da planilha, vais ter acesso àquela planilha também para ir registando e para a gente depois poder analisar o teu processo. Então, qual é o valor disto? 4 semanas, 12 e 24. Este era o valor anterior. Neste momento, o PEC está em promoção de 25% de desconto, mas para os 10 primeiros, e ainda tenho aqui umas 2 ou 3 vagas, para os 10 primeiros, os valores são bem mais baratos. E além disso, tem a oferta do videobook que eu vos falei aqui no início da aula, que é o videobook que tem 20 aulas gravadas, ou seja, mais ou menos 15, 16 horas de conteúdo, das 20 aulas que foram feitas anteriormente a esta. Esta é a 22ª, portanto a da semana passada já não vai estar naquele e-book. Tá? O mais interessante é que isto vai ser mesmo só até amanhã, sexta-feira. A partir de sábado os valores vão passar a ser estes. Deixam de ser estes aqui de baixo para passar a ser estes. Portanto, se o teu objetivo é mesmo mudares de vida e aproveitares de alguma forma este meu serviço, pá, esta é mesmo a altura ideal para começares, porque são mesmo valores muito baixos. E como podes ver, isto vai aumentar quase para o dobro. Está bem? E vai aumentar mesmo. Está bem? Portanto, é mesmo uma oportunidade espetacular para aderir. E basicamente é isso que eu queria falar convosco. Pessoal,